Vai mais do perfil da pessoa do que do tamanho. Às vezes o cara Porque assim, quando você é muito pequeno, você não tem tempo, porque você tem que fazer tudo. Quando você é muito grande, você já não consegue fazer tudo, então não é você quem vai fazer do mesmo jeito. Mas vai muito mais da personalidade do que do tamanho da empresa, do meu ponto de vista. E eu tô com 3 clientes aqui, cara, pequenos, que eles estão, como se dão de 10 a 0 em muito cliente. E facilita demais o processo. Pra você ter uma ideia, eu estou fazendo o processo. Eles são um plano apenas conciliação, sabe? Só entrego o relatório para eles, não apresento, não faço nada. Mas ali eu consigo fazer o trabalho uma vez por semana, informações bem alinhadas, não é um volume de informação tão grande e traz uma rentabilidade boa. Aí que eu penso, pô, tem que tentar encontrar perfis de cliente assim, né, que seja por prospecção ou que seja tentar trazer ali através de redes sociais, porque vale a pena, até mesmo por uma questão de plano de carreira. Eu vou trazer um colaborador novo, eu não vou conseguir colocar ele para um negócio mais avançado, eu coloco ele para rodar com esses clientes menores. Sim, sim. Eu gostei dessa frase, Breno. Mais do que o tamanho. Se trata mais de personalidade do que tamanho, né? Personalidade, mentalidade, no fundo, assim, do que do tamanho da empresa, assim. Porque por mais que ele não consiga fazer, se ele tem uma mentalidade, talvez ele contrate alguém para fazer isso. Se ele acha que precisa ser feito, tem cliente que acha que não precisa ser feito, tem cliente que acha que precisa. Vai muito do que ele tem, do contexto que ele está. Tem cliente que consegue viver a vida inteira com fluxo de caixa. Tem cliente que faz questão de um DRE gerencial. E assim, eu tô notando que os caras estão querendo que ajude a estruturar a política financeira, sabe? Definir como é que vai funcionar a distribuição de lucros, definir realmente como que funciona ali a dinâmica do financeiro. Isso aí a gente vai aprendendo a agregar valor. Pô, eu não vou vender, mas eu vou saber aprender a me posicionar para não fazer de graça. E Bruno, falando aqui já de objeção, que é o tema desse nosso bate-papo de hoje, você acha importante, e aqui uma pergunta mais reflexiva, é importante a pessoa saber que pé que ela está para conseguir enfrentar um cliente, uma venda ou uma situação com o seu cliente, porque o tema ele foi sugerido mediante a uma troca de banco de um cliente que está vindo com dificuldade. Foi o último bate-papo, né? Mas hoje é necessário você estar por dentro, entender as coisas para poder ir para esse embate ou não? Só o que você vende, só o que você faz já é o suficiente para você conseguir quebrar algumas objeções? Cara, eu acho que não. Acho que realmente exige, principalmente que é uma solução que o cliente necessita, mas muitas das vezes ele não sabe que necessita. Eu acredito que realmente tem que fazer essa qualificação junto ao cliente para entender toda a dinâmica de como que funciona o cliente, a empresa dele, e como que ele está alinhado a essa solução que a gente tem. Porque ali nos sistemas de CRM tem muita aquela classificação ali por estrelas, né? Se você dá ali de 1 a 5, como que está a qualificação do cliente. Tem um cara ali que está com a qualificação baixa que você tem que tentar dar um jeito de esquentar. E aí, se você não sabe qual que é a objeção, que está alinhada, aí ele está com a classificação baixa, né? Você não evolui com ele. E aí entra aquele outro ponto de você ficar ali com o cliente ali travando a sua venda e sendo que tem outros que você poderia estar fazendo a oferta que eles estão muito mais alinhados para comprar ou não. Agora sim, eu tenho percebido muitas pessoas, principalmente no BPO financeiro, um pouco perdidos no que entrega e no que faz. Não tem uma clareza dentro da sua organização interna. E quando pega o cliente, já pega cliente muitas das vezes ou porque está precisando aprender e vai se deparando com muitas dificuldades. Como é que a pessoa vai trocar depois com esse cliente algumas ferramentas, alguns processos, alguns mecanismos? O que eu quis dizer aqui? Cara, eu vou fazer seu BPO, Bruno. Maravilha. Qual que é o seu banco? Ah, eu tenho um Banco do Brasil aqui, um exemplo clássico. Beleza. Como é que você faz aqui a entrega de documentos? Ah, eu mando pelo e-mail, pelo WhatsApp, e de vez em quando você tem que acessar uma ferramenta que eu tenho
para você pegar alguns dados. Não, maravilha, a gente coloca aqui. Eu, sendo BPO, nesse jeito, mais preocupado em fechar alguma coisa e resolver os seus problemas, vou ficar tão preso para resolver os seus problemas, e vai ser tanta bexiga, porque a gente está falando de bancos complicados, ter que acessar alguma das suas contas e vários canais de comunicação, que a partir do momento que eu vou me organizando, me estruturando, eu vou precisar chegar para você, Bruno, e falar assim, então, Bruno, não está sendo legal a gente utilizar esse banco, não está sendo legal eu utilizar esse meio de comunicação, e eu vou me deparar, cara, mas sempre foi assim. Então, assim, a percepção que eu tenho hoje é que muitos BPOs estão um pouco que confusos na sua própria operação. E que ao decorrer, claro, da jornada, eles vão identificar quais são as melhores práticas para executar essa atividade. Mas essas objeções que, com tato, igual você falou, que precisam ser quebradas, eu não sei, é uma percepção minha. Não sei se você concorda, ou se só eu que estou vendo pessoas que estão fazendo dessa forma, um pouco que nas coxas. Assim, eu acho que isso é num panorama geral, né? O ser humano, por natureza, ele evita confronto. Porque ele sabe que aquele confronto pode gerar algo negativo para ele. Então, aí cabe a cada um de nós parar para avaliar se realmente é viável ficar dando abertura para fugir do processo que a gente tem, por natureza, como o ideal. Então, tem certas coisas que realmente não vale a pena. Aí tem que estudar mais a fundo junto ao cliente, estudar mais a fundo junto ao banco, né, para melhor se adequar. Mas, no final das contas, é sempre o posicionamento que manda, né? Se a gente não se posiciona junto ao cliente, se a gente não impõe o nosso valor, o cliente vai acabar achando que é ele que detém da verdade. É que nem, vamos dar uma analogia aqui de um relacionamento. Imagina um homem e uma mulher, o cara começa a fazer coisa errada, a mulher vai deixando, vai passando pano. Uma hora, aquele cara cresce asinho e vai querendo fazer cada vez mais coisa errada. O cliente é a mesma coisa. Quanto mais a gente deixa ele fazendo as coisas que tá fora do nosso processo, a gente não vai conseguir fazer ele voltar à neutralidade. Legal. Já que a gente está falando de objeções, alguém conseguiu resolver ou solucionar ou quebrar alguma objeção de maneira heróica que possa compartilhar aqui? Alguém tem algum ponto? Ou todo mundo entrou já, poxa vida, questão de objeção é fera, dou conta de resolver as paradas. Eu acho que depende do que a gente considera quebrar uma objeção, né? Quebrar a objeção é convencer a outra pessoa, ou é você ter uma argumentação que para você faz todo sentido e para a pessoa pode não fazer. Eu acho que ter algumas respostas, eu não acho mais difícil ter algumas respostas, já que você utiliza em alguns casos. Acho que o problema está em a pessoa achar que aquela tua resposta faz sentido. Então, acho que quando você fala em quebrar a objeção, é disso que você está falando, no fim. Aí, o assunto começou por causa da semana passada, né, na questão do banco, de um cliente que às vezes começa com 5 bancos, e a gente sabe que não é o ideal, que não tem muita necessidade de ter 5 bancos, etc. Aí eu falei, eu acho que essa questão da objeção de ter muitos bancos, eu não lembro de ter acontecido comigo. Já aconteceu de um cliente usar um banco e... É que faz tempo agora, como eu não faço mais essa parte, agora quem faz é o Guto, né? Mas tinha caso, assim, na época de... o cliente usa um banco e no começo, qual banco é melhor? Eu não fazia ideia qual banco era melhor. Você tem um Bradesco? Então, se tinha um cliente que tinha um Bradesco, outro que tinha um Itaú, outro que tinha um Santander, eu achava ótimo. Porque eu falei, só assim eu vou saber qual que é o bom e qual que eu gosto e qual que eu não gosto. Tanto é que eu lembro que ainda no começo, comparando os 3 bancos, para o trabalho que eu fazia, do jeito que eu trabalhava, para a metodologia que eu utilizava, o melhor dos 3 era o Bradesco. O Bradesco é o que permitia eu fazer aquilo que eu mais gostaria de fazer. Enquanto o Itaú e o Santander, não.
O Santander, inclusive, eu achava até melhor do que o Itaú. Então, dos três, nunca trabalhei com Caixa nem Banco do Brasil, mas dos três, eu lembro até hoje que o que mais me agradou foi o Bradesco. Só que aí tinha cliente que eu falava, putz, ele está no Itaú. O Bradesco é o ideal? Você não achava o Bradesco ideal também, acho longe de ideal. Ele era o mais próximo que tinha dos três. Aí eu falei, vale a pena eu tentar quebrar essa objeção do cliente de falar sair do Itaú e ir para o Bradesco? Porque em muitos casos vai acontecer, não, eu tenho um bom relacionamento com o gerente, né? Eu consigo um empréstimo, alguma coisa, e foi até um caso que eu falei semana passada. Essa questão é bom a gente entender por que as pessoas usam os bancos, no fundo, né? Porque aí a gente consegue tentar encontrar alternativas, eu acho. Então, por que você usa o banco? O banco, eu tenho um cartão de crédito que eu preciso ter na empresa, eu consigo ter uma linha de crédito que eu preciso, e assim por diante. Então, se os clientes gostam tanto de uma linha de crédito, será que se eu não pegar uma empresa que seja mais fácil fazer as coisas, que não seja por um banco, e usar elas para convencer os clientes, será que não é melhor? E aí, claro, aí leva tempo, energia para você ir atrás de uma e achar, para aí sim conseguir quebrar uma objeção. Então, mas eu lembro que essa objeção foi a que levou ao assunto, né, igual o bem comentou. E eu tinha dado esse exemplo semana passada. E eu acho que o caminho é você ir descobrindo não como contornar uma objeção, né? Não como superar uma objeção, mas sim em como agregar valor a algo que o cliente quer. Então o cliente quer ter uma linha de crédito. Pô, será que eu não consigo ter um parceiro de linha de crédito que vai ser melhor que os bancos em termos de... Pode até não ser de taxa, porque aí eu falei semana passada, né? Acho que foi até para a Andréia. O cliente, assim, ele não compra tudo do mais barato. Não compra tudo do mais barato. Mesmo quando ele faz negócio, eu não estou falando nem no sentido pessoal, vou comprar um fone de ouvido aqui para escutar minha música, não. Aí, com certeza, não é sempre que ele vai escolher mais barato. Mas, num negócio, no negócio eu quero minimizar o meu gasto e maximizar minha receita, né? Mas mesmo assim, esse minimizar o gasto tem como, né? E aí vale para o pessoal profissional, tem barato que sai caro, tem barato que sai muito caro. Então, eu acho que a lógica é a mesma, é tentar achar essa forma de tentar superar uma objeção. Eu acho que é anotar essas objeções. Vamos usar o banco tal. Mas esse banco não tem risco de quebrar. Aí você fala, olha, como é que você quer uma objeção dessa? Olha, esse banco vai garantir por CPF, blá, 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 investimento até 250 mil pelo FGC, Fundo Garantidor de Crédito. O cara já fala, bom, se eu estar aqui, eu estar lá, eu vou recuperar o meu dinheiro. O cara tem mais do que isso. Você tem mais do que isso? Então, por que a gente não mantém dois bancos? Um que você usa para fazer as aplicações e o outro que a gente usa no dia a dia. Então, não necessariamente você vai mudar tudo, né? Não, sai do Itaú, sai do Bradesco, sai da Caixa, sai do Banco do Brasil e vai para um link que muita gente nunca ouviu. Usa o Umicash, usa o do Marco, o do Conta Azul tem nome? O banco ou é o Banco Conta Azul? Ou tem algum nome específico? Conta PJ. Conta PJ, entendeu? Irmão, tá uma reforma aqui, eu tô escutando pouca coisa. Tô escutando com o microfone fechado. Repete? Não, o Guto já respondeu. O Gil respondeu, valeu. Eu acho que a objeção vem disso, de você ir ouvindo sempre vai ter uma objeção nova que você nunca pensou naquilo, sempre. Sempre vai ter alguma coisa que vai falar para esse cara, me pegou agora, eu não vou quebrar agora, eu vou ver como é que eu consigo quebrar para o próximo. Porque às vezes você vai ficar sem resposta. Não tem jeito. O Breno, e até alinhando nesse cenário, objeção é quando o negócio já virou preto, já começou a virar problema. Aí você vai ter que argumentar com o cliente, vai ter que conversar. Então, eu acredito que nesses casos é sempre bom trabalhar com antecipação, né? Agregar ali junto ao cliente, como você mesmo mencionou, buscar agregar valor ao cliente, tentando o máximo possível antecipar. Igual, por exemplo, um cenário como esse. Um cenário como esse, antes mesmo de colocar o cliente para rodar,
lá na implantação mesmo, já tentar alinhar esse cenário, entender com o cliente o porquê. Eu te falo porque por mim mesmo, eu já passei por esse problema, perdi um cliente por conta da complexidade da operação financeira dele. Ele estava com muita dificuldade de alinhar comigo as informações, na época ali eu estava com um colaborador novo trabalhando comigo, então arrumou uma atrapalhada, que ele também estava sendo implantado, perdi cliente. Talvez com algo que se eu tivesse dentro do meu processo de implantação, um check-up mais aprofundado, funcionaria. E vale também para a questão só complementando, Guto, desculpa, acontece muito de ter a questão continuando aqui no assunto do banco, né? O cliente já está acostumado a fazer pagamento, etc, blá, 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 blá. Aí você fala para ele assim, putz, cara, consegui, acho que o maior jeito que a gente tem de quebrar uma objeção é você fazendo, não sei se é o melhor, assim, mas eu acho que um dos jeitos é fazer a pessoa perceber que ela está caindo numa contradição. Quando ela fala uma coisa para você, no sentido, não, mas eu já estou acostumado com o Itaú. Putz, como é que eu quebro uma objeção da pessoa que está acostumada com o banco dela? Você fala assim, putz, cara, hoje como é que você manda os teus boletos, a nota fiscal? Putz, a gente manda manual, às vezes a gente esquece de mandar 1 hora, putz, e se eu conseguir? E se eu mandar para o cliente por WhatsApp para você, no momento que a gente emitir a nota, e no momento que a gente emitir a cobrança, né, o boleto, a gente já emitir para ele. O cara fala, pô, eu vou gostar muito, mas você fala, será que ele não vai ser ruim para ele, porque ele não está acostumado em receber o boleto e a nota fiscal? Aí o cara vai perceber que ele está caindo numa contradição quando ele fala que ele prefere. Não, eu já estou acostumado, mas ele quer que o cliente dele se acostume. Fala, não é a mesma coisa? Ele vai falar, às vezes, ele vai falar, não estou falando que precisa ser desse jeito, tá? É só para facilitar a compreensão, mas eu acho que o cliente, ele tem que, porque é difícil, às vezes, a gente enxergar alguma coisa, eu acho que fica mais fácil a gente enxergar que nós estamos caindo numa contradição quando alguém expõe essa contradição para a gente. Então, não, eu já estou acostumado, mas teu cliente também já está acostumado a pagar desse jeito, ele está acostumado a pagar por cheque, agora você vai enviar um boleto por WhatsApp, não é perigo, não é ruim, talvez, ele vai falar, não, então é a mesma coisa. Eu acho que a lógica tem que valer, ele tem que perceber que a lógica vale para os dois lados. Fala, Marco. Pode falar, Marco. A gente também tem que pensar que a objeção pode ser a gente também mudar a postura do cliente, né? Ele tem o jeito dele trabalhar e a gente não pode deixar de admitir que está dando certo, porque muitas vezes o cara está rico, né? Mas só que a empresa dele é uma bagunça. Então, passa por essa educação financeira também, a quebra de, entre aspas, aí, a objeção que ele tem, né? De fazer da forma correta. Porque, assim, eu fiz até hoje, ganhei dinheiro, comprei minha casa, comprei minha fazenda, comprei meu barco, comprei meu avião, e estou aqui, bagunçado, mas estou. Então, assim, a objeção também passa por esse princípio. E cabe a gente a ajudá-lo a fazer a gestão de forma, entre aspas, simplista, né? Que, na verdade, ela é até mais complexa, porque ela tem mais informações e mais dados, mas de maneira mais leve para a empresa. Porque eu tenho cliente, por exemplo, que vende 1,5 milhão, fatura 1,5 milhão. E ele tem 5 contas que ele fica passando dinheiro de uma conta para outra, de outra para uma, de uma para outra, de outra para uma. E eu estou no terceiro mês lá com ele, ele já entendeu, peraí, mas por que eu estou tendo esse tanto de trabalho? Aí a gente faz conta, né? Fala, não, você tem um funcionário que fica passando Pix de conta para conta, da conta dele para a empresa, da empresa para ele, da conta A para a conta B, para quê? Então, assim, eu acho que também passa por isso essa quebra, não é a palavra objeção, mas só para entender, essa mudança de comportamento. Mas tudo isso tem que começar lá naquele, não sei se foi você ou se foi o Breno, a gente ter, o Bruno, foi bem a hora que eu entrei, a gente ter convicção e ter certeza do que é o trabalho da gente. Eu trabalho assim, as minhas normas, entre aspas, que eu não vou pôr norma dentro da empresa,
para que você consiga atingir o objetivo, são essas e essas. Então, a partir do momento que a gente tem isso muito claro para a gente consegue ter clareza com o cliente. Então, é mais ou menos por aí. A objeção acaba nascendo, né, Marco, da resistência e da preocupação do cliente. Você está numa negociação, numa conversa ou numa explicação, a objeção claramente ali ou é uma resistência ou é uma preocupação. E é um excelente ponto de você colocar como as coisas devam funcionar, que traz isso que o Breno acabou de colocar também, né? Uma lógica aceitável por ambas as partes, mas que faça sentido. E esse lance de objeção lembra muito venda, né? E venda, quando fala de venda, tem aquela questão do convencimento. Eu preciso convencer, eu preciso arrastar. E acaba que isso gera mais uma resistência. Da gente parece assim, pelo menos a minha percepção. Quanto mais a gente tenta convencer, mais a gente mostra aquele lado de vendedor que é chato, que arrasta, que não mostra. Então, um diálogo um pouco mais claro, mais objetivo, mais transparente, você trazendo conhecimento dos bancos, olha, esse banco tem tal segurança, a gente pode trazer uma coisa um pouco mais simples, encontrar caminhos que façam sentido para ambos é bem melhor. E a gente está nesse jogo aqui para ganhar dinheiro. E assim, eu não sei vocês, todo mundo que está aqui na sala hoje, ou que esteja assistindo, está sozinho como eu, empresa, ou tem mais alguém na equipe? Porque essa objeção ela vai nascer a partir de algum momento. Pode falar, Breno. Só uma complementando o que o Marco André falou, eu concordo com ele, eu acho que quanto mais tempo a gente está com o cliente, mais fácil é quebrar uma objeção. Que o cliente já começa a te confiar, seja, ele já entende melhor o teu trabalho, ele já entende o que você agrega de valor, ele já entende o que você melhorou na empresa dele, e aí cada objeção que você tenta quebrar fica mais fácil, porque o nível de confiança aumentou. Acho que o mais difícil é justamente quando você está ali na primeira conversa, na segunda, na terceira ali, quando você ainda não fechou o negócio com o cliente, que é onde eu acho que a quebra da objeção é mais difícil e é onde, para nós, é onde eu acho que tem mais valor, porque é muito melhor eu conseguir quebrar a objeção do cliente, do meu ponto de vista, o quanto antes. Porque eu já começo o trabalho, né? Vocês estão falando aí, foi falado também semana passada a questão da educação financeira. O grande ponto da educação é que ela leva tempo. Então, quanto mais tempo eu demoro para quebrar essa objeção do cliente, mais eu tive que fazer de um jeito que não é o que eu queria ter feito. Tem prós e contras. Putz, eu vou abrir mão de fazer do jeito que eu acho ideal, porque daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 1 ano e meio, eu sei que esse cliente vai conseguir se adaptar à minha realidade, ou eu vou preferir quebrar essa objeção, tentar quebrar agora, então se eu não conseguir com esse cliente, eu vou tentar ir atrás de outro. É uma escolha que a gente tem que fazer, né? Também. O Breno, por exemplo, hoje, exatamente hoje, está acontecendo comigo, eu mandei uma proposta para uma pessoa, cara, uma bela proposta, né? São poucos lançamentos, R$ 2.500, não são tantos lançamentos, e ele quer que eu trabalhe no RP dele. E eu falei, eu não trabalho no seu RP. Então, assim, se isso for um exemplo de objeção, sim, eu não vou abrir mão, por mais que eu esteja doido para aceitar. Né? Eu prefiro que ele peça para eu diminuir um pouquinho o valor do que eu trabalhar no RP dele. Por quê? Porque é uma regra que eu não posso abrir mão dela, que deve ser mais ou menos igual às suas para atender a sua robotização aí. É a mesma coisa. É o que eu chamo de... Eu não sei como é que... Eu não gosto muito de falar os termos em inglês, mas... não tem, acho, uma palavra, pelo menos eu não saiba pronunciar. É um deal breaker, né? Ele quebra o negócio. Então, assim, ele quer que você use o RP dele, não vai acontecer. Você não vai... Tem certas coisas que a gente não abre mão. Né? Uma do teu caso é, cara, eu não abro mão de não usar o RP hoje que eu uso, que é o Conta Azul. Então, assim, é isso que você falou. Eu prefiro que o cliente peça eu prefiro dar um desconto para o cliente do que ter que fazer no sistema dele. Porque, no fundo, esse custo de ter que fazer no sistema dele, ele existe. Ele pode não aparecer monetariamente para você, mas ele existe, esse custo. Tem uma quebra de objeção que ela é se dada no percurso, né? Nem antes e nem depois. Por exemplo, tem um cliente que chega para mim e ele nunca me fala quais são aqueles lançamentos. Ou ele está atarefado, ou ele tem algum problema. O que normalmente eu faço? Eu vou lá e classifico como a identificar.
e fico tranquilo. Eu combinei com ele que ele tinha que me passar algumas informações, ele não me passou, e chega um determinado momento do final do mês, eu falo para ele, olha aqui, ó, a gente tem 50 mil, 60 mil, 30 mil, que seja, de dinheiro que foi para algum local que a gente não sabe para onde foi e você não me passou as informações. E usar como exemplo o que está acontecendo dentro da operação dele é um artifício para você demonstrar e convencê-lo e quebrar essa resistência, né? Essa preocupação que acaba tendo daquela pessoa. Então, existe aí, dependendo da situação, várias estratégias. E aqui a gente tem que deixar muito bem pontuado. O tema ele surgiu por conta de uma objeção do banco. Acho que foi você, né, André, que trouxe no último bate-papo. Sim. Temos objeções de vendas, temos objeções de tudo dentro do processo. Ô, Gu, deixa eu fazer uma objeção a essa objeção aí. Bora, vamos lá. Cara, eu vou te falar um negócio. Eu acho que o OMIE também funciona assim. Eu tive pouca experiência com o OMIE, só tive um cliente por alguns meses só. Ele tem uma mini inteligência artificial que, quando você coloca receitas a identificar, ele começa a entender que aqueles fornecedores são receitas a identificar. E aí, quando você consegue identificar, ele fica até não sei quantos meses ele entender. Então, assim, o que eu faço? Eu não concilio e eu não entrego. Eu falo assim, ó, isso aqui eu tenho tantos lançamentos para identificar, se você não tem como eu fechar. Porque senão, porque eu já fiz isso lá atrás, e aí a gente aprende, que é a troca de experiência. O Conta Azul começou a falar, meu amigo, esse cliente meu lá, até hoje ele ainda acha que é receitas a identificar. Isso tem uns 6 meses. Então, assim, é outra coisa de pensar. Às vezes mais vale não conciliar do que colocar e identificar. Mas como é que você mostra? Aqui vai minha objeção. Como é que você mostra para o cliente o que não tem em forma Meu de amigo, eu relatório? não concluí seu relatório porque você não identificou. Manda a planilha Excel para a hora que você identificar, está pronto o seu fluxo de caixa. É porque um dos pontos que eu utilizava, Marco, é, por exemplo, olha, só para essa empresa aqui, que eu não sei o que é, saiu tanto de dinheiro. Só para um grupo de Ah, pessoas tá, pode ser. Eu não físicas. fiz isso. Eu joguei numa conta a identificar, aí virou um balaio de gato. E eu não É faço. porque, é porque você imagina, olha, só para sua conta, ou só para pessoa física, ou só para tal centro, ou só para tal determinado momento, saiu isso tudo aqui, ó. Não, quando é para conta do dono é fácil. O duro é quando são vários fornecedores que você não identifica e você lança numa conta. Eu concordo com o Marco que é bem diferente nesse ponto o OMIE do Conta Azul, e acho que os dois têm prós e contras. Uma grande vantagem do Conta Azul, que eu acho que se o OMIE tivesse, seria muito bom, é uma coisa que eu acho que o OMIE poderia copiar o Conta Azul, que é quando é fácil você ver o que você não conciliou. Por quê? Porque ele fica salvo dentro do sistema. Visivelmente, você entra lá mês a mês e você vê tudo aquilo que não foi conciliado. Você não consegue ver tudo de uma vez, mas você consegue ver mês a mês o que tem para conciliar naquele mês. Então, você consegue ver, tem os 5 lançamentos esse mês, 4 no outro, você vai indo mês a mês, você consegue visualizando tudo que tem para conciliar, e é rápido fazer isso. No OMIE não existe isso. No OMIE, por mais que você faça a importação do extrato automaticamente, ou faça manualmente, né, do OFX, uma vez que você exporta, para você ver o que você conciliou, o que você não conciliou, você tem que entrar arquivo a arquivo. Então, ele dá mais trabalho de você identificar aquilo que você conciliou daquilo que não. Já em contrapartida, qual que é a vantagem? Por que no OMIE a gente concilia, Marco? O cara vai lá e bota um pagamento a identificar, um recebimento a identificar. Por quê? Porque a gente já tem uma automatização que entra todo dia, vê quais são os lançamentos que foram feitos em D-1. Quando eu falo D-1, ali é útil, né? Vê os lançamentos que tem no pagamento a identificar ou no recebimento a identificar, e a gente cria essa tarefa dentro do ClickUp. Como o cliente acessa o ClickUp, cara, tá lá, eu estou solicitando para você que tem isso. Enquanto você não fizer, não vai sumir daqui. Então, é um jeito da gente conseguir ter conciliado, conseguir ter um relatório pronto, que não vai ser o ideal, porque tem muita coisa a identificar, mas o cliente depois não vai poder falar, olha, mas você não me avisou, você não fez isso, eu esqueci, o WhatsApp é difícil, ou o e-mail, não. É uma lista que ela não muda dali, é fácil, o cara faz um filtro, ele já vê tudo que ele tem para identificar. E aí vai de novo da forma de trabalho. Quais são
as objeções assim mais difíceis ou mais recorrentes que vocês têm visto e têm pego? Porque assim, se a gente está aqui, normalmente somos eu e empresa ou trabalhamos em dupla, ou temos equipe, né, para poder estar trabalhando. E perfil de pessoas também, né? Tem pessoas que têm mais facilidade de negociar com o cliente e outras preferem não ter tanto contato assim. Ou tá todo mundo de boa aqui na sala e tá tranquilo? São mais estratégias, né? Que a gente está querendo pegar para poder trocar alguns detalhes. Eu tenho que ser muito lógico, né? Eu sei que não é o ideal, mas é difícil eu conseguir me desvincular de tentar ser o mais lógico possível, mesmo sabendo que não, talvez não seja a melhor forma de vender. Mas eu não tenho como não. Porque eu não consigo, e aí talvez, para quebrar a objeção, talvez a gente. Não sei se existe alguma teoria, alguma coisa explicando o que é melhor para quebrar a objeção. Eu sei que a venda ela é emocional. Acho que a maioria aqui já leu um mínimo sobre o assunto para entender que uma venda você justifica racionalmente, mas muitas vezes você compra, principalmente compras, claro que tem compras e compras, né? Mas eu acho que mesmo, eu comprei uma bala ou eu comprei um carro. Muitas vezes você compra no emocional, só que você tem que ter um poder de justificar maior, né? O carro, putz, não, eu comprei esse carro porque ele tem essa motorização. Cara, você achou o carro do cacete e quis comprar o carro, e aí você vai justificando, você vai racionalizando aquilo. Para uma bala, você não precisa fazer isso. Não, eu comprei a bala porque eu estava afim da bala, eu gosto da bala e acabou. Né? Você se sente menos na necessidade de racionalizar isso. Mas eu sempre tento ir para algo lógico, para tentar mostrar, igual eu falei, a questão da contradição, né? Então, putz, não, mas por que você quer escolher o banco? Aí, putz, qual que é a tua empresa? Minha empresa eu alugo ferramental. Beleza, você aluga ferramental. Você que usa o ferramental? Não sou eu só alugo para quem vai usar. Você não acha melhor? Você acha que você consegue escolher melhor do que o cara qual ferramenta ele tem que usar para te fazer o trabalho dele? Dificilmente a pessoa vai falar sim. Ela pode falar, não, eu auxilio. O cara me fala qual que é o trabalho que ele quer executar. Eu tenho várias máquinas, eu conheço bem aqui as máquinas. E eu falo, olha, no teu caso, essa e essa funcionariam melhores. Mas, no fundo, quem vai tomar a decisão é quem vai usar a máquina, né? Ou pelo menos quem está pagando pela máquina. Pode ser quem não vai usar a máquina, mas talvez seja quem esteja pagando pela máquina. Aí você fala, no meu caso, quem está pagando pelo serviço é você, mas quem está executando sou eu. Então a gente já cai. Quem vai decidir? Quem usa a máquina ou quem paga pela máquina? Né? Aí você fala, putz, olha, eu acho que aí você tem que tentar quebrando, mas eu sempre tento levar para um lado lógico. Eu não consigo não levar para um lado lógico, começar pelo menos. Mas aí, claro, tentar trazer alguma coisa emocional para a pessoa, acho que ajuda na hora dela, né, de tentar quebrar essa objeção de alguma forma. Eu me lembrei de uma objeção que a gente sempre enfrenta, pelo menos, eu acho que tudo que um passa, a maioria passa, né, de forma mais intensa ou menos intensa. É RP. As pessoas, eu até acho que a educação financeira não é a maior objeção, porque o cara, às vezes, ele não faz, mas ele sabe que tem que fazer, às vezes ele até acha que ele deveria, ele sabe da importância, mesmo que ele não faça, não tenha tempo e não confie em ninguém, mas ele tem aquela noção. Mas o RP, alguém que vendeu o software para a empresa dele, contou que o software dele faz tudo. E eu sempre bato na tecla que o software, a não ser que você compra eu já não sei, mas eu sou da época da SAP, eu acho que nem chama SAP, mas um Mas nem o SAP faz tudo, cara. Você tem que comprar módulos e módulos e módulos e fazer. Então, assim, que tem que ficar claro? A gente tem que deixar claro para o cliente, o empresário, que a gente é BPO financeiro, que a gente vai cuidar bem financeiro, que conta azul, que OMIE é bom financeiro. Tudo mais que ele quiser, o software não é a especialidade dele. Ele faz um controle de estoque? Pô, faz. Ele faz uma frente de caixa? Faz. Ele é bom, ele é o melhor dele? Não, não é. Então, assim, eu acho que
E parece-me que uma das grandes objeções é essa, porque a pessoa acha que o sistema tem que ir lá, é dar entrada, é fazer controle de estoque, vir, fazer lançamento, conciliar, num toque. E não existe RP que faz isso, né? Então, essa também seria uma grande objeção que cabe a nós, quando for vender o nosso trabalho, explicar para ele. E outra coisa que tem que ficar clara, eu sempre, quando alguém do grupo, do café, ou o pessoal, quando era mais pessoas procurava a gente, é assim, cara, você vai cuidar da parte financeira, você não vai cuidar do todo da empresa. Você não é o gestor administrativo, técnico financeiro da empresa, você é um BPO que vai terceirizar o processo financeiro do negócio dele. Então, assim, essas negociações têm que ser muito claras, para não criar expectativa, porque de repente o cara vai cobrar R$1.000, vai cobrar um salário mínimo, sei lá quanto, para ser o CEO dele, CFO dele, né? E não é essa a realidade. Nós somos simplesmente, com todo carinho a palavra simplesmente, um cara que vai cuidar do financeiro dele, para que possa tomar decisões a partir de então. Aconteceu com o Guto, né, Guto? Conversa com o cara lá, queria contratar alguém. Não, mas eu queria um financeiro, um administrativo, e eu queria pagar no máximo um salário mínimo. Porra. É porque aqui que acontece, Marco? A gente vai sempre se deparar, é uma das coisas que a gente sempre fala aqui, mas é legal refrisar isso. Ontem eu entrei em contato com uma pessoa, na verdade, essa pessoa entrou em contato comigo, e assim como todos os nossos clientes, eles têm ali uma estrutura, têm uma visão de empresa, tem um modelo de negócio que toca. Se a gente for pegar um médico que acabou de criar um consultório, que tem uma clínica, ele vai tocar na parte de especialidade dele. E ele está um pouco perdido nessa questão do financeiro, por isso que ele nos procurou. Ou então aquele cara que trabalha com construção civil, ele está na expertise, na correria e no tempo dele lá. Só que ele quer todas as soluções no local só. Da mesma forma que a gente sempre reclamava aqui no grupo. Pô, cara, você nunca vai conseguir encontrar um sistema que faz tudo no local só, é impossível. Então, da mesma forma, esses clientes que chegam até nós, eles vão ter essa dificuldade, essa resistência, porque eles querem solucionar com um movimento simples, um toque de mágica, né? Então, vamos pegar aqui um médico. O médico chega, cria um consultório, cria uma clínica, e ele estava lá há muito tempo afogado com as consultas, com os prontuários e com os agendamentos. Ele arranjou um sisteminha que atende muito bem ele nos prontuários e nos agendamentos. Só que, no financeiro, a gente sabe muito bem, né, que esses sistemas próprios para cada segmento, eles são muito fracos no financeiro. Aí a gente chega e a gente quer colocar o nosso sistema. Será que é uma boa eu colocar ou empurrar a goela abaixo do cliente, eu tentar convencê-lo que meu sistema vai ser melhor para ele? Porque imagina, se eu chego lá e coloco o Conta Azul ou o OMIE, aquela facilidade de agendamento, de integração com relatório médico, com todas as demandas médicas que aquela clínica precisa, não vai funcionar tão bem, porque os RPs são próprios para o financeiro, refrisando o que o Marcos aqui falou. Marco falou. Não, Guto, deixa eu só fazer um parênteses, a não ser que eu esteja entendendo errado. Não é convencer que o RP financeiro, seja ele qual for, é melhor. É mostrar para ele que o nosso trabalho é financeiro e com um RP financeiro a gente vai entregar o melhor do financeiro, ainda que ele tenha que ter 2 softwares. Aí a decisão é dele. Não, e a ideia é justamente essa, é trazer para a pessoa a consciência de que nem a gente vai ter um sistema que faz tudo e nem o nosso cliente vai conseguir resolver tudo de um local só. Primeiramente, colocando os carros atrás do boi, não na frente do boi, nós fazemos só o financeiro. O mais inteligente talvez seria ou pegar um sistema que casa com o PDV dele, ou fazer uma junção para que a pessoa que esteja dentro da empresa dele nos forneça as informações para que a gente faça só a nossa parte, que é o financeiro. É uma das várias estratégias que existem. Mas é extremamente necessário ter essa consciência e chegar para a pessoa e falar, olha, nós fazemos o financeiro, a gente pode sim fazer algumas integrações, ou não é possível fazer essas integrações, mas tem que ter aquela arte ali no convencimento, porque nesse começo é complicado. E deixar claro, assim, que quando a gente fala financeiro, assim, a gente tem que ser bem específico. Assim, o financeiro,
Fazer o valuation, quem faz a avaliação de empresa normalmente está embaixo de um CFO. E um CFO é um diretor financeiro. Então você não faz? Não. É deixar bem claro que assim, tem muita coisa para fazer dentro do financeiro. Então, assim, quanto mais específico for, menos frustração tem para ambas as partes, né? O financeiro, mas financeiro o que exatamente? O que você faz? Eu cuido do marketing. Então você faz conteúdo, você cuida do tráfego pago, você faz Instagram, Google. Não. Calma, então deixa eu explicar aqui. Eu faço tráfego pago no Google. Então se eu precisar de tráfego pago no Instagram, não. Se eu precisar de conteúdo para blog, não. Entendeu? Acho que tem que ser... Quanto mais específico for, melhor é. Obviamente, né? Não se esqueçam disso. Por exemplo, eu tenho, muita gente sabe que eu tenho vários clientes restaurantes, então sempre alguém me pergunta, que está começando e tal, e aí eu percebo, e aí eu vou fazer igual o padre no confessionário, né? Eu vou contar o que aconteceu, mas não posso quebrar o segredo da confissão, né? O cara fala assim, não, é porque é meu primeiro cliente, eu vou contar o que aconteceu esse dia, pouco tempo atrás. Não, porque é o meu primeiro cliente, eu estou lá dando uma mão para ele, e aí eu cobrei só R$800, eu falei, puta, tá, né? Cobrei só R$800, mas é porque é bom que eu estou aprendendo e tal. O cara está preocupado com comanda de venda lá na frente. Eu falei, peraí, isso é o quê? Você é o gestor do restaurante dele ou você é o BPO financeiro? Assim, nem nós, BPO financeiro, sabemos efetivamente o que a gente faz. Eu devo ter uns, cara, sei lá, 8, 10 restaurantes. Eu não estou preocupado com comanda, se tem qualidade, se não tem qualidade, se a comida é boa, se a comida é ruim. Eu sou BPO financeiro do cara. Eu faço a partir de tal lugar, a partir do... Ainda mais restaurante, que são N processos, né? Que é processo de compra, processo de indústria, processo de revenda, de quando é bebida. Cara, você vai entrar nisso para ganhar, que seja 2.000, que seja 2.500. Não vou entrar nesse mérito. Então, assim, o que é claro? Então, assim, para nós financeiro, tem que estar claro o que é que você vai fazer. Olha, você quer um software que cuida de frente de caixa? Beleza, eu te indico. Você quer que eu cuide do seu estoque? Beleza, eu cobro a parte. A mesma história do valuation. Você quer que eu cuide do seu estoque? Beleza, não é BPO financeiro, gente, ó, BPO financeiro. Estoque não é BPO financeiro. Compra não é BPO financeiro. O que eu posso te falar é que o seu CMV está alto e você está comprando ou muito ou errado. Ou você está tendo desperdício, ou você está tendo estoque, ou tem alguém roubando. Gente, essa é a nossa função. Então, isso tem que estar claro. É para fazer gestão de estoque? Beleza, para me contratar, vou te ajudar. Vamos contratar um software, eu vou lá, compro seu estoque, você me paga tanto. Eu acho que é por aí. Então, tem que estar claro para nós também. Talvez a objeção seja nós sabermos o que é objeção para a gente. O próprio cliente de ontem, Marca, conversando com ele, eu expliquei, olha, ele queria um administrativo, queria pagar pouco, e queria também fazer o financeiro porque ele não tem tempo. Eu falei assim, olha, a solução mais viável para você é contratar uma pessoa, pegar essa pessoa, 2 horas dessa pessoa por dia, por exemplo, e dedicar só ao financeiro. Aí, caso você queira me contratar para acompanhar, auxiliar na gestão, orientar e conduzir aquela pessoa por um determinado período, sem nenhum problema. Ele teria ali, por exemplo, um operador à minha disposição dentro dos braços do guarda-chuva dele. E o restante do dia ele faria como fosse melhor. Sairia mais barato, porque ele teria um funcionário meio que faz tudo, mas teria a supervisão contratada por mim para poder acompanhar aquele cenário. E são oportunidades, né, que a gente acaba não enxergando e que a gente pode ir identificando, mas que todos os dias a gente vai lidar com propostas indecentes, com resistência, com preocupações, com clientes que querem tudo no local só. A gente tem que estar preparado para isso, né? A gente tem que estar muito claro do que a gente faz, os processos têm que estar muito bem alinhados, você tem que ter muita clareza do que você está fazendo. Eu estou vendo aqui na sala, por exemplo, muitos contadores. É muito comum, quando eu converso com muitos escritórios contábeis, quando vão fazer BPO financeiro, que existe aquele conforto e aquela, não digo acomodação, mas já está muito confortável a parte contábil, já sabe como é que funciona, já está muito evoluído no mercado, tem muitas ferramentas no mercado que já fazem muita integração, e
e quando ele se depara com um modelo de negócio que é o BPO financeiro, ele só tem duas saídas. Ou eu abraço isso e deixo alguém cuidando da contabilidade, ou eu continuo na contabilidade e coloco alguém para cuidar do BPO, porque são modelos de negócios diferentes. E por mais que sejam coisas similares, familiares ali no campo financeiro, de registros e categorias e plano de contas, é um exercício, é uma energia, assim, fora do comum, né? Porque o financeiro a gente tem que fazer todos os dias. A contabilidade a gente pode pegar um lote do mês, um UFX ou com um arquivo, e tentar gerar os lançamentos contábeis ali, fazer as mensurações. Mas tem que estar por dentro, né? Tem que entender. Outra coisa que a gente, eu acho que foi até cadê a menininha, a Andréia? É a Andréia, né? Isso, ela saiu. O que é, eu acho que foi até o que provocou a gente falar um novo tema. É que a gente não, eu tenho, né? Eu não posso falar pelas outras pessoas, porque cada um tem um modelo de negócio, né? Eu entendi, hoje eu tenho muito claro o que eu faço. Para mim, qual foi o seu maior aprendizado com o BPO financeiro? É eu saber exatamente o nicho que eu vou, não é o nicho não, é o lugar que eu vou atuar, né? Dentro da empresa. Então, isso aí é muito claro para mim. Aí a gente tem que entender também que a gente é bom em alguma coisa. E aí a gente tem que ter ecossistema. Então, para mim é muito claro isso. O meu cliente está pagando muito imposto, eu não sou o cara do imposto. Eu tenho coincidentemente, meu sócio, mas eu tenho no meu ecossistema o contador. O regime tributário está certo? Não é Marco André, é contabilidade. Eu estou precisando de advogado? Eu tenho no meu ecossistema. Eu estou precisando de dinheiro emprestado? Eu tenho no meu ecossistema. Eu estou precisando... Você entendeu? Eu quero valuation? Eu tenho no meu ecossistema. Eu estou precisando de um consultor que vai fazer um plano? Eu tenho no meu ecossistema. Marco André, mas você pode fazer isso e ganhar grana? Posso, cara, mas não é meu... Aí eu não consigo escalar. Então, assim, foi até o que provocou essa reunião da gente falar desse tema. É isso, a gente ter claro aquilo que a gente quer, que a gente faz, aonde a gente vai atuar, e ter parceiros à altura da gente, de confiança, que vai atender o nosso cliente. Por exemplo, se eu vou lá indicar o Breno, o cara não vai aceitar o Breno porque ele conhece o Breno, ele vai aceitar porque o Marco André está dentro da empresa dele e indicou o Breno. E a mesma coisa, o Breno indicar o Marco André. Eu acho que, então, assim, uma coisa que tem que estar clara também para o nosso negócio é que dentro da empresa existem várias oportunidades e a gente não tem que querer fazer tudo, pegar tudo. Não sei se o barulho aqui está muito alto, vocês estão escutando? Então não, o Google ele abafa. Então, era outro detalhe que eu queria falar também. Antes da gente começar, Marco, o Bruno estava mostrando a apresentação dele que ele fez e casa muito nesse sentido, porque uma vez que ele faz a apresentação da empresa dele muito claro, quais são os objetivos, o que ele faz, uma bela apresentação por sinal, está de parabéns, Bruno. Isso ajuda muito nesse campo. E assim, sendo bem sincero, o que você trouxe, Marco, toca muito a questão de network. Então, quando o cliente vem, ou um cliente que já está conosco, existe esse relacionamento, querendo ou não, é uma rede que você está construindo. Ou oferecendo serviço, ou obtendo clientes ali para poder estar trabalhando de determinada forma. Então, qual que era a minha preocupação? É não deixar de aproveitar nenhuma dessas oportunidades. Eu acho que cada ponto de inflexão, cada preocupação, cada resistência do cliente, existe ali um ponto para que a gente possa aproveitar para gerar um negócio. Ou para um parceiro, ou para dentro da nossa estrutura. Mas onde que eu quero chegar com isso? Por exemplo, não necessariamente aquele cliente precise me contratar como BPO. Segunda-feira agora, a gente vai ter um especialista no café, às 14h, que vai ser o Yampa. Eles vão estar mostrando, por exemplo, uma ferramenta financeira. E por que o Yampa foi criado junto com a ForBlue? Para poder ensinar o próprio empresário a tomar de conta e gerar os lançamentos dele de uma maneira mais simples na ferramenta deles. Uma inteligência financeira ali com uma boa educação que eles acabam trazendo. Então, uma vez que eu pego um cliente desse, acompanho, e deixo ele entrar dentro de um sistema que tem toda uma dinâmica, uma didática, para que ele toque sozinho, eu entro só na parte estratégica, é excelente. Acabo de deixar uma pessoa feliz, acabo de gerar uma conexão e acabo de me colocar à disposição para poder auxiliá-lo em algumas situações que ele poderá me pagar por aquilo. Então, só para vocês saberem, segunda-feira vai ter
especialista ali com o IAMPA, mas terão outras oportunidades também da gente aplicar ferramentas ao nosso favor para crescer o nosso portfólio e crescer possibilidades de entrega, consultoria, mentoria, acompanhamento, treinamento. Tudo isso não ocuparia muito do nosso tempo, a gente consegue colocar para rodar e se faz com muito network. O network ajuda pra caramba. Você ainda tem participado, né, do Boa Prosa, da Prosa Boa, Boa Prosa, como é que chama, Marco? Aqui em Goiânia, o Prosa Club? Isso, Sim, é o Prosa Club, né? Tem dado muita, como é que se diz assim, tem dado muito retorno essa dinâmica cara, de tem, network? é incrível, 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 cara, é muito bom, cara, é diferente, o termo bem goiano, né, prosa, lá para conversar, gerar, e a dinâmica da Vox, né, então tem todo uma intencionalidade nas conversas, né, e sempre tem dinâmica diferente, e você conecta com as pessoas, tem gerado bons negócios, é bem legal. E agora ele vai dar um prazo, que eram 14 edições, nós vamos fazer a 14ª, agora só volta ano que vem. Isso que eu acho bacana, Pra não sabe? ficar aquela coisa, vai encerrar no auge. Ah, putz, acabou, porra. Legal. Então, mas eu acho isso que é importante. A gente está lidando com pessoas, né? Então, quebrar a objeção é você não necessariamente bater ali um ponto, um martelo, uma ideia, mas você está lidando com pessoas. Aquela pessoa ali, ela está tentando descobrir, tentando tirar aquele medo, né? Aquela preocupação que ela tem se aquilo ali é interessante ou não, se ela vai aceitar ou não. E Então, sempre só o tem um fato. empresário ou um prestador de sucesso que fala, cara, o cara fala 20 minutos, ele tem 20 minutos para falar, então não tem nada massa. Esse dia nós conseguimos uma empresária aqui em Goiânia, ela abriu, chama Fast Escova Rápida. Ela começou em 2018, hoje ela está com medo de mentir, acho que é 350 lojas. Caramba. 350 lojas. Inclusive nos Estados Unidos. Então, assim, você vê o nível que é, né? Várias Ia ser. pessoas de franquia e tal, então, assim, é bem legal. Mas vai, esse ano, agora acabou, só vai voltar ano que vem. Outro formato. Então, a questão da objeção, vale a pena você ter uma rede boa de network, ter várias soluções, tratar aquela pessoa como pessoa, entender a lógica de todo esse processo. Tudo bem que tem essa questão de convencimento, mas assim, é uma discussão, né, cara? É um debate. Dentro dessa quebra de objeções, você vai estar trazendo pontos ali relevantes para reflexão e para saber se aquilo é válido ou não. Mas tem muitas oportunidades, então a gente não pode perder essas oportunidades. Teve um cliente que não fechou? Porque a pessoa, quando você, e eu gosto da palavra ecossistema, você passa a ser, a pessoa lembra de você. Você passa a ser importante para ele. Não é importância de vaidade, mas assim, o Marco André, o Guto, o Breno, o Flávio, quando eu preciso de qualquer referência da minha empresa, ele vai me ajudar. Ele pode até não ser ele, mas ele vai me ajudar a pensar, ele vai me ajudar a relacionar, ele vai me ajudar a ir atrás, ainda que seja a indicação de um gerente de banco, igual aconteceu, acho que ontem. É doido para não consigo falar no Santander, peraí, passei 2 contatos para ele. Você entendeu? Então, eu acho que é muito nesse sentido que essa importância, porque aí a gente. Porque, assim, o Guto, eu já falei algumas vezes, eu não tenho a menor preocupação em falar isso. O nosso trabalho é de altíssimo nível. Mas só que o empresário, se a gente não vender isso, o empresário acha que a gente é uma moça do financeiro. A gente não passa de uma moça do financeiro. A hora que você consegue agregar valor naquilo que você entrega, você muda de nível. E é só nessa mudança de nível que Acho que travou, né? A construção lá deve ter quebrado algum cabo de internet. Voltou, Marco? aqui está tranquilo. Repete de novo essa última frase que travou aqui pra gente. Até onde falou? E aí, você é a moça do financeiro. Eu falo que se a gente não agregar valor no nosso negócio, a gente não passa de moça do financeiro. Então, é importante que, mesmo você fazendo um trabalho que, se você não souber vender, é simples, mas tem uma relevância importantíssima, você agrega valor para o cara, além do que você faz, que eu gosto de chamar de over-delivery, né? Sim, sim. Você entrega muito mais do que aquilo que você
está recebendo para fazer. Então, maravilha. Então, pessoal, alguém mais quer comentar alguma coisa, falar algo? Eu gostaria de finalizar, então, da seguinte forma. Objeções são boas, não perca a oportunidade. Utilizar de conhecimento e tratar a pessoa como pessoa vai fazer total diferença, porque são relacionamentos. A resistência e a preocupação dessa pessoa é a única coisa que ela está querendo manifestar naquele momento, ou porque sempre foi assim, ou porque tem uma certa dificuldade, ou porque não entende. Então, trazer clareza e objetividade vai ajudar muito nessa quebra de objeção, né? E outro detalhe que a gente colocou aqui hoje nesse nosso bate-papo, que é extremamente importante refrisar. Como é que você está na fila do pão? Quem é você? O que você está fazendo? Você está organizado ou não está? Porque muito dessas objeções que a gente procura tentar convencer o cliente de trocar ou de melhorar, faltou porque você acabou não se organizando ou não entendendo os processos. Então, é legal entender que vai muito mais além do que só uma dinâmica de convencimento. Então, assim, esse que eu tinha para falar para vocês. Agradecer a participação de todos. A gente volta ali com as interações do bate-papo e quem quiser pode te contratar, né, Marco? Para uma mentoria, para uma consultoria. Pode ir pagando, meu irmão. Que mal tem, né? Né? Não, com certeza. Aí você vende, você já ganha sua comissão de venda. Oh, pronto, aí tá vendo? Usa o cupom do Café 45. Né? E só lembrando, então, segunda-feira a gente vai ter um café com especialista com o pessoal da Yampa. É uma ferramenta interessante, caso você queira deixar o cliente tocando alguma coisa que você não for pegar. Teremos em seguida, depois na outra sequência da quarta e segunda-feira, uma dinâmica com a Cibele. A gente vai estar vendo ali alguns riscos de vocês contratarem operadores PJs dentro dos termos jurídicos. E outro detalhe que eu vou passar para vocês ali na segunda-feira como especialista no dia da Cibele, beleza? São esses recados aqui que eu tenho Cadê o para passar. Sebastião? Sebastião, ele está de licença por esses dias. Ele não está muito bem de saúde. A gripe pegou ele forte, rapaz. Ele está meio derrubado. Tanto é que eu que estou fazendo as artes e as publicações. Por isso que tem demorado. Normalmente ele Mas faz. você não tem acidez dele, não tem graça. Ele é ali um. Mas eu estava conversando com ele hoje, Marco. Ele tá muito nessa pegada assim de fazer as coisas mais, sabe? Não, se o cliente não quer saber, eu também não quero saber dele. E vida que segue, problema do cliente. Eu falei, calma, não pode ser assim. Mas daquele jeito lá. Beleza, irmão. Tamo junto. Maravilha, meus caros. Bom resto de dia para vocês aí. Pra nós. Bom trabalho. Até segunda-feira. Até segunda. Com Deus.